Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos esta manhã abençoado por Deus. O quanto Deus tem trabalhado na nossa vida. O tempo passa, cada dia que passa, e o tempo é uma coisa tão preciosa, e a qual a palavra de hoje é essa, a qual Deus quer nos mostrar nessa manhã. Mostrar para mim e para você a importância do tempo, não é verdade? E Deus me deu esse versículo agora pela manhã, que se encontra em Salmos, Salmos 19:37, que diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Amados, irmãos, a palavra de Deus, ela tem um propósito, tudo se cumpriu na Bíblia. Todo mandamento que Deus deixou para o homem é para o bem-estar do homem. Tudo que foge à regra, um pastor meu me falou isso, que tudo que foge à regra, às vezes prejudica o homem, ou às vezes um sistema, o que quer que seja, porque fugimos das regras. E essa palavra entrou muito ao meu coração de quando eu ouvi ela, mas sem entender um pouco aquela palavra. Mas quando fala para desviar os nossos olhos, desse mundo, das coisas mundanas. Amados, vinha eu do trabalho agora há pouco, e estava eu no ônibus, percebi quantas pessoas que estavam logadas, estavam online, vamos dizer assim, e eu percebia que aquelas pessoas já não têm mais um diálogo como tinha antigamente. Exemplo, muitos anos atrás, até mais ou menos uns 20 anos em diante para trás, quando a gente entrava dentro de um ônibus, uma pessoa tinha um assunto a mais com aquela outra pessoa. Sentava, você está fazendo bolo, sei, me dá seu telefone, vamos ligar. Vou anotar aqui, me dá um papel. E como é que faz aquele bolo tal? Como é que faz aquele bolo tal, tal? Ou seja, hoje a internet facilitou algumas coisas. Você está com problema em casa, você vai lá e entra na internet e às vezes consegue solucionar aquele problema. Eu, por exemplo, já solucionei alguns problemas aqui em casa, por exemplo, vendo no YouTube como é que conserta tal coisa. E deu certo. Ou seja, quando é usado para o bem, ok. Mas, quando fala dessa palavra ilusão, se nós formos olhar o tempo que nós perdemos com tantas coisas, tanto tempo que nós perdemos, às vezes com coisas repetitivas, mesmos vídeos, mesmas músicas, muitas das vezes nós perdemos tempo com os mesmos hábitos. Percebi que muitas pessoas, como eu citei agora dentro do ônibus, pessoas vendo vídeos, um vídeo atrás do outro, um vídeo vai puxando o outro, nas redes sociais, não importa qual seja. E muitas das vezes esse tempo no mundo espiritual, quanto tempo nós perdemos logados, perdemos tempo com vida de outras pessoas, perdemos tempo com coisas que não vai trazer avalia nenhuma para a nossa vida. E quantas pessoas têm passado por isso também, desperdiçado tempo, um tempo de oração, um tempo em que poderíamos estar falando com Deus dos nossos problemas, poder orar para o próximo, orar para as pessoas que estão em guerra uma hora dessa, orar por pessoas que de fato estão em leitos de hospitais, orar para os nossos pastores, orar pela nossa igreja. O tempo que nós poderíamos estar lendo a Bíblia, lendo a palavra. Eu, por exemplo, já fui vítima disso, como eu disse num vídeo anterior. Uma vez sentou eu, dei uma ajeitada na casa e peguei o celular para mexer na época. Era 10 horas da manhã, mais ou menos, quando eu terminei de fazer os afazeres na minha casa. Entrei na internet e ali um vídeo foi puxando o outro, eu comecei a ver. Quando eu fui olhar já era 6 horas da tarde. Eu não vi o tempo passar. Porque um vídeo puxa o outro, é um vídeo de uma forma, é um vídeo de outra. E a gente vai caindo nessas ilusões. Ilusões da vida que nos cega diante da visão de Deus. Porque nós começamos a olhar para outras coisas. Olha Pedro, focalizado em Jesus. Olha para o lado.
O vento toca no teu coração, toca na tua fé e ele começa a se afundar. Muitas das vezes nós deixamos o tempo passar e lá na frente, quando tu estiver velho, eu vi um velho uma vez que sentado comigo, se eu não me engano, a gente estava sentado no parque ecológico, né, esperando algumas fichas que estava tendo lá na época. E ele olhou para mim, ele devia ter mais ou menos uns 80 anos, ele disse assim: rapaz, quantos anos você tem? Eu disse a minha idade para ele, ele disse: eu tenho tal idade. E aí ele me falou: nossa, quanto eu queria voltar ao tempo, quanto tempo que eu perdi. A minha esposa está praticamente à beira da morte, eu estou vindo aqui poder pegar alguns remédios para ela. E ele então falou assim: nossa, quantos momentos de felicidade eu poderia ter dado para ela, quanto momento bom poderia ter vivido com a minha família. Mas meu negócio era só futebol, era jogar a bola, era serviço, futebol, serviço, futebol. Eu dava uma aula para alguns alunos também, então meu tempo foi todo só para aquilo. Eu não viajei, não fui para um clube, não fui para uma cachoeira, não fui para uma praia, não fui para uma pizzaria. Grande parte do meu tempo era só estar escrevendo sobre futebol, sobre, sei lá, sobre uniforme, sobre isso, sobre onde nós vamos jogar. Ou seja, nós temos tempo para tudo. Se nós pegarmos o nosso tempo e dividir esse tempo, nós conseguiríamos fazer um sucesso, dividindo o tempo para tudo. Para estudar, para trabalhar, para servir a Deus, para namorar, para a esposa, para os filhos, para fazer alguma coisa dentro de casa, para dormir, para descansar. O tempo que Deus deu é para tudo. Se nós soubermos dividir esse tempo em coisas boas e souber dividir eles para várias coisas, nosso tempo renderá muito. Eu, por exemplo, nesse dia que eu perdi todo esse tempo na internet, eu poderia ter aprendido tantas coisas. Lendo um livro, ido na rua, ajudado alguém. Ou seja, o tempo ele é algo precioso na nossa vida. Só que muitas das vezes nós deixamos as ilusões da vida tomar conta disso. Tomar conta do precioso tempo que não volta. Tempo é uma coisa que não volta. Como muitas outras coisas não voltam, o tempo também é uma delas. O tempo que foi vai ser para sempre. Não vai voltar mais aquele dia, aquela hora, aquele momento. Que a gente poderia ter aproveitado esse momento com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando o conhecimento da palavra. E muitas das vezes nosso tempo é para tantas coisas. Eu estava vendo aqui uma mãe dizendo assim: não, eu preocupei tanto com a minha casa. Ela tinha uma casa muito bonita, uma casa muito ajeitada, com flores, piscina. Ou seja, ela cuidava tão bem daquela casa. E muitas das vezes deixava de ir na casa dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, ver um parente. E ela então cuidava muito da casa dela, era o tempo todo cuidando de casa. E uma vez uma das filhas dela teve um certo acidente e morreu. E essa senhora então disse assim: puxa vida, eu cuidei tanto da minha casa, mas o tempo todo e não fui lá ver a minha filha. Quanto eu queria ter esse tempo agora para ver ela e voltar ao tempo. Né? Ou seja, uma coisa que não vai voltar nunca é o tempo que nós jogamos fora. Você às vezes, muitas vezes gosta de mexer na internet, ok. Eu vou tirar 30 minutos para isso aqui, 40 minutos para isso aqui. Vou tirar meia hora para tal coisa, vou tirar uma hora para fazer isso, vou tirar tanto tempo para fazer aquilo outro, tanto tempo para trabalhar. E nós vamos ter um dia repleto de coisas, vivemos muitas coisas, aprendemos um pouquinho de cada coisa, porque dividimos o nosso tempo. E muitas pessoas estão aprisionadas no tempo, aprisionadas nas ilusões da vida, iludidas. E é uma coisa que prende a pessoa. E muitas das vezes nós deixamos de conquistar tantas coisas nas nossas vidas. Analisa a vida de um milionário para você ver. Analisa a vida dele para você ver. Olha a vida, por exemplo, do Silvio Santos, por exemplo. Ele que deu uma certa entrevista e falou assim: olha, eu tenho redes sociais. O meu tempo com redes sociais é 30 minutos por dia. Não mexo mais que isso. Vejo tudo que eu tenho de ver, resolvo o que eu tenho de resolver e pronto. Só no outro dia que eu pego no telefone. Repara bem uma pessoa bem sucedida se ela fica aprisionada em filmes, em novelas, em seriados. Elas veem essas coisas sim, um final de semana, uma vez, um pouquinho. Ou seja, se nós pegarmos o nosso tempo e dividirmos o nosso tempo, um pouquinho em cada coisa, nós vamos aproveitar esse tempo para conquistar outras coisas. Ou seja, o conhecimento nunca é demais. E muitas das vezes na nossa vida nós deixamos de lado.
Esse tempo precioso que não vai voltar e que vai fazer falta lá na frente. Quantas pessoas que estão na escola hoje com 40 anos de idade, estão em faculdade com 40, 45 anos, que falam assim, puxa vida, o tempo que eu tinha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, desperdicei meu tempo que estou fazendo isso agora. Eu, por exemplo, fui isso, eu deixei para estudar, para formar, para poder fazer um curso técnico depois de mais velho. Porque muitas das vezes o tempo, muitas pessoas, porque teve que trabalhar, tudo bem, nós reconhecemos isso. Mas grande maioria, porque não quis mesmo. E agora está fazendo falta, porque não o tempo que eu tive, joguei fora. Então, amados, começa a fechar os olhos para as ilusões da vida. Não deixa as ilusões da vida tomar o seu precioso tempo. O tempo que você possa estar glorificando a Deus, lendo a Bíblia, dando valor para sua esposa, abraçando seus filhos, abraçando seu marido. Então não deixe com que as ilusões da vida ela fecha os olhos da sua vida, tanto espirituais como os olhos familiar, amigos, tempo, Deus. Divida seu tempo e não deixe com que essas ilusões comecem a te cegar para o seu sucesso. Quantas pessoas estão cegas? Conheço pessoas que eu, por exemplo, trabalhei em uma escola e eu conversando com essa pessoa que estava lá na escola, 24 horas por dia era telefone, ela não deslogava, conversava com a gente olhando pro telefone. Ah, sei, mas aqui, ó, assim, ó. Ah, eu sei. Ah, às vezes a gente saía de perto daquela pessoa, ela não via que a gente saiu de perto. Ou seja, ilusões. Nós nos iludimos com tudo que nós vemos. Iludimos com a vida dos outros. Iludimos com o sucesso dos outros, com pregação dos outros, com o que os outros conseguiram, não. E a nossa vida, como é que vai ser? Começa a fechar os olhos para as outras pessoas, para o mundo, para os sucessos de outras pessoas e começa a focalizar no seu sucesso, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida financeira. Começa a olhar o que você tem, o que você pode conseguir, o que você pode fazer, não o que os outros fez. Que você vai chegar longe se você começar a focalizar na sua vida e no tempo que você está perdendo com outras coisas, em coisas que não vai trazer retorno para a sua vida. Que Deus possa abençoar você nessa manhã, que você possa abrir seus olhos, abrir sua mente, tirar a venda dos olhos, as ilusões da vida e fazer com que seus olhos comecem a enxergar a luz que é Deus, comecem a enxergar a palavra que é alimento para a sua vida, para a sua vida financeira, para o seu sucesso e para a sua vida espiritual para com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você nessa manhã em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, seu trabalho, tua escola, tua vizinhança. E que em nome de Jesus, Deus venha tirar a venda dos nossos olhos e que começamos a abrir os olhos para a realidade da vida e enxergar aquilo que Deus tem para conosco de verdade. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço.